Ainda podemos falar sobre o Vasco enquanto o Vasco sobrevive, mas o Vasco, Benja, se não tiver uma mudança radical a curto prazo, a gente vai estar daqui a, no máximo, 2 anos, discutindo os motivos que fizeram o Vasco acabar. O Vasco está com prazo de validade, o Vasco vai acabar se não tiver uma mudança radical. Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre o Vasco da Gama e falar um pouco mais sobre esse momento turbulento que o Vasco vem vivendo com relação ao setor administrativo da SAF, tá? A gente gostaria muito de estar falando de campo e bola aqui, mas tem muita gente falando sobre campo e bola aqui, e enquanto isso, né, o pau tá quebrando nos bastidores aí da SAF e tem muito canal aqui que não fala sobre. Então não tem por que eu ficar falando aqui que o meu canal é um canal de cobrança e ficar aqui passando pano falando de futebol, falando de treinador toda hora, falando um monte de coisa que não tem necessidade. Então nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês aqui um vídeo do Euriquinho, né, que foi um vídeo que vocês viram aí um pedacinho no começo. Vou botar ele na íntegra para vocês aqui logo após eu acabar de fazer essa introdução aqui, para você ver o Euriquinho falando sobre o contrato e sobre o porquê que o Pedrinho não pode falar sobre o contrato com a 777. O Euriquinho, inclusive, ele diz, ele fala ali, e eu não sei se é verdade, não sei se é mentira, eu não estou entrando nesse mérito aqui, tá? Para você que gosta de falar aí sobre política, sobre político, você pode ou não acreditar no Euriquinho, no que ele está dizendo. Mas, o que acontece? Ele diz que o Pedrinho tem uma multa, o Pedrinho leu o contrato, mas ele teve que assinar uma cláusula de confidencialidade para que ele não fale, né, sobre o contrato. Caso ele fale, ele seria multado aí um valor de 5 milhões e coisas assim do tipo. Então eu vou deixar para vocês na íntegra a fala do Euriquinho. Você pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha disso. Você acha que é verdade? Você acha que é um jogo político? Você acha que o Euriquinho está querendo só botar mais lenha na fogueira? Pode deixar seu comentário aqui que eu leio todos, tá? E peço só que você seja respeitoso. Enfim, né, é o mínimo que você pode fazer, mas aqui você pode ter voz para falar o que você bem entender. Fique aí com o vídeo do Euriquinho. Mais tarde eu volto aqui com outro vídeo aqui para falar sobre essa situação de treinador e tudo mais, beleza? Assista o vídeo aí. Valeu, fui. Até o próximo vídeo. Já que o assunto é Vasco da Gama, temos um convidado agora que eu vou te falar. O DNA é de gente sincera, que fala o que pensa, e o nome dele já diz tudo aí. Quem tá com a gente aí é o Euriquinho. Eurico Miranda, nosso filho do grande Eurico Miranda. Euriquinho, que é um dos caras que mais conhece aí dos bastidores do Vasco. Euriquinho, boa tarde, é o Benja, tudo bem? Quer dizer, tudo bem na vida pessoal, né? Porque do Vasco não tem nada bem não, né, Euriquinho? Do Vasco tá difícil, Benja. Boa tarde aí, Benja, boa tarde, Nori, boa tarde, mano. Ainda podemos falar sobre o Vasco enquanto o Vasco sobrevive, mas o Vasco, Benja, se não tiver uma mudança radical a curto prazo, a gente vai estar daqui a, no máximo, 2 anos, discutindo os motivos que fizeram o Vasco acabar. O Vasco está com prazo de validade, o Vasco vai acabar se não tiver uma mudança radical. Opa, calma, Euriquinho. Ô, Euriquinho, essa frase sua é muito forte. O Vasco não acaba, Euriquinho. Vai acabar, Benja. Pode confirmar, pode anotar o que se sabe dos bastidores, o que foi feito nesse contrato, a maneira como o Vasco foi vendido, as consequências desse contrato, as consequências da irresponsabilidade de quem o fez, elas são seríssimas e as pessoas ainda não tomaram a dimensão. O Vasco teve aportes financeiros nos últimos 2 anos e no ano que vem acabam-se os aportes. E com esses aportes, o Vasco está demonstrando isso aí que a gente está vendo, está passando essas vergonhas que tem passado. Imagina quando o dinheiro acabar. O dinheiro vai acabar, não foram solucionados os problemas das dívidas, o Vasco vai pedir recuperação judicial e o final de quem pede recuperação judicial e não cumpre com a recuperação judicial é a falência. O Vasco vai falir em 2 anos se não tiver uma mudança radical. Caramba! Eu posso fazer uma pergunta para o Euriquinho? Primeiro, boa tarde a ele, agradecer a presença dele aqui nesse momento que você pode discutir métodos, situações e tudo mais, mas é indiscutível a paixão do Euriquinho pelo Vasco. Isso é indiscutível mesmo.
E eu sei como é difícil para ele estar falando sobre isso agora, depois do que aconteceu. Euriquinho, como é que a gente pode acreditar que um passo atrás, por exemplo, na vida do Vasco? O Vasco teve uma série de problemas com a administração comum, com a administração tradicional do futebol. Isso todo mundo sabe. O Vasco teve a questão do Bank of America que deu errado. O Vasco teve a questão do projeto olímpico do Vasco, que gerou uma série de dívidas para o Vasco, que eu nem sei se o Vasco já conseguiu pagar todas. E o Vasco foi rebaixado como processo disso tudo. Havia uma esperança de que, como sociedade anônima de futebol, isso fosse mudar. Pelo jeito, não está mudando. Qual é o caminho que você vê para o Vasco? Porque o passado, ele desembocou nesse presente. Como é que o torcedor do Vasco pode esperar um futuro melhor? Eu discordo, Nuri, eu discordo. Não foi isso que fez o Vasco chegar onde chegou. As pessoas salientam isso. O Vasco terminou uma parceria com o Bank of America e isso não gerou novas dívidas para o Vasco, muito pelo contrário. O que gerou dívidas foi o Projeto Olímpico. Essas dívidas do Projeto Olímpico são ínfimas perto do que se gera de dívidas hoje. Hoje a compra de um jogador de futebol gera uma dívida muito maior do que o Projeto Olímpico. Se você quiser analisar, o time do Vasco da Copa do Brasil de 2011 gerou uma dívida 3 vezes maior do que a dívida do Projeto Olímpico. Então, não foi por isso que o Vasco... Isso foi o discurso que foi criado para dizer que você não tinha uma solução. E aí, com isso, facilitou a irresponsáveis, para não dizer bandidos, a venderem o Vasco de uma maneira assodada e irresponsável. O Vasco foi vendido sem que ninguém lesse o contrato que foi vendido. Ninguém sabe os termos da venda do Vasco. Isso é um dos maiores absurdos do que aconteceu no futebol brasileiro. Acho que esse processo de venda do Vasco foi o maior assalto da história do futebol brasileiro. Caramba, Euriquinho, você está usando palavras fortes. Euriquinho, você teve acesso ao contrato da 777? Você viu? Porque você é conselheiro vitalício, né? Sim, Benja, eu sou conselheiro, assim como outras 150 pessoas vitalícias, e tem mais 150 conselheiros eleitos. Ninguém teve acesso ao contrato, Benja. Ninguém teve acesso ao contrato. 5 pessoas têm acesso ao contrato na nova gestão do Pedrinho. Para ter acesso a esse contrato, você tem que assinar um documento em que você não pode falar sobre aquilo que você leu. Ou seja, não adianta de nada. Se você lê alguma coisa e você não pode comentar publicamente aquilo que você leu, não adianta de nada. Esse contrato foi feito para amordaçar as pessoas. O Vasco foi vendido com 15 pessoas lendo um contrato em parte. Algumas liam da página 1 a 10, outros da 10 a 20, só que não podiam se falar entre si, porque você não podia comunicar o que você leu para o outro. Então, quer dizer, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. E por conta desse discurso de que se não tinha outra solução, de que o Vasco estava falido, de que o Vasco não tinha outro caminho, que o Vasco estava na Série B, que é isso. Aí as pessoas aceitavam a qualquer coisa. É aquilo que o Mano falou. Eu tô morrendo e esse é o último remédio. Mas isso não é verdade. O Vasco não estava morrendo, tanto é que as mesmas dívidas que tinha continuam tendo. Depois que vendeu, ninguém pagou ninguém. Você conhece alguém que recebeu alguma coisa que o Vasco devia? Eu não conheço. Ninguém recebeu nada, não se pagou dívidas. Os clubes que foram vendidos dessa maneira estão pedindo recuperação judicial para não pagar as dívidas. Ou seja, o processo, isso é uma outra crítica que eu tenho, foi feita uma lei de SAF que foi feita para dar volta nas pessoas. A lei não foi feita para consertar os clubes, foi feita para dar volta nos credores. Se você quisesse fazer direito, você tinha que fazer uma SAF como foi feita lá no Bahia, que o cara entra e paga quem ele deve e depois ele investe. O primeiro passo devia ser obrigatoriamente você pagar quem você deve. Porque na verdade o que vai acontecer, Benja, essa empresa entrou no Vasco, vai administrar o Vasco por alguns anos, ou 1, 2, 3, 4 anos, vai sair do Vasco, o Vasco vai ter mais dívidas que tinha e vai estar numa solução. Aí sim vai estar naquela posição que o Mano falou de estar quase morrendo. Fala, Euriquinho, tudo bem? Boa tarde para você, prazer falar contigo novamente. Euriquinho, com relação aí ao método que o Vasco adotou naquele momento em que o Vasco se encontrava financeiramente, assim como o Botafogo, assim como o Cruzeiro, enfim, era uma situação caótica financeiramente falando. Você deu seus motivos aí, inclusive falou a respeito do contrato também, o que é muito grave, porque eu acho que todo conselheiro deveria ler esse contrato, já que você está falando de conselheiros vitalícios, pessoas que estão ligadas ao clube eternamente. Então eu acho que nesse ponto aí todo conselheiro deveria ter acesso ao contrato. Mas existem cláusulas de confidencialidade. Se o conselho do clube não tiver acesso a ele, quem vai ter? Então é complicado. Mas eu tenho uma pergunta, Euriquinho, com relação ao Pedrinho. O Pedrinho, enquanto comentarista, quando ele estava ainda na Rede Globo, na Sport TV, ele me pareceu sempre um cara muito lúcido aí nas explanações dele, nas convicções dele. Qual que é a sua análise com relação ao Pedrinho, presidente do Vasco, agora falando da parte administrativa? Mano,
Boa tarde. É difícil a gente falar das pessoas, né? Eu conheço o Pedrinho desde jovem, eu acompanhei ele como jogador no início da carreira dele. Acho que ele é um cara sério, acho que ele é um cara que está com bons propósitos, mas ele tem uma dificuldade muito grande. Ele foi um cara que no processo de venda do Vasco defendeu essa venda, enganado por alguém contou alguma história para ele e ele acreditou nessa história. E hoje, quando ele sentou na cadeira, ele viu que não foi bem assim, que aquilo que foi feito não foi feito da maneira com que passaram. Então acho que para ele ter uma boa gestão, o primeiro passo que ele tem que fazer é reconhecer que foi enganado e reconhecer que passou algo para o grande público e para o torcedor que não era verdadeiro. Reconhecer que teve um erro nesse processo de venda e um erro no processo de avaliação que ele teve da venda do clube, de como ela foi feita. E aí, para isso, ele tem um passo à frente. Porque hoje ele realmente está engessado, mano. Ele teve acesso ao contrato. Para você ter uma noção, o presidente do Vasco teve acesso ao contrato. Que ele é sócio dessa empresa em 30% das ações. Ele leu esse contrato, mas ele tem que assinar um documento que, se ele falar qualquer coisa desse contrato, ele tem uma multa de 5 milhões de reais. Ele foi notificado pela essa empresa para não falar mais nada do Vasco, senão ele tem uma multa de 5 milhões de reais. Ele não pode falar do time, ele não pode falar do CT, ele não pode falar de nenhum tipo de processo que aconteça dentro do futebol do Vasco, que ele recebe uma multa. O contrato foi feito para amordaçar as pessoas. Então, se o Pedrinho quer alguma coisa na presidência do Vasco, a primeira coisa que ele tem que fazer é entrar na justiça, buscar o judiciário para que se quebre essa cláusula de silêncio, essa mordaça. Tem que acabar com a mordaça desse contrato. Esse contrato tem que ser realmente exposto ao torcedor e à mídia. E, por exemplo, vocês comentam sobre essa venda sem ter a mínima noção do que foi feito, de como foi feito, do que tem ali, quais são essas cláusulas, qual é a consequência para o Vasco dessa venda, o que vai acontecer no futuro. Você é tão absurdo que a gente não sabe quem comprou o Vasco. Você vai lá no Botafogo, você sabe que o Textor comprou. Você vai lá no Red Bull, lá do Bragantino, que não é uma SAF, né? Foi um clube empresa anterior a essa lei da SAF. Você sabe quem é o dono daquilo, quem manda. Sei lá, vai lá no Manchester City, tem lá um dono. O Vasco você não sabe quem é. É um fantasma. Então não tem nem a pessoa para você cobrar, não tem nem quem você notificar para fazer alguma coisa. É um absurdo total. E as pessoas acreditaram que essa seria a solução para o clube e estão aí vendo que, na verdade, o que eles fizeram foi realmente caminhar a passos largos para a extinção dessa instituição. São declarações